Fala pessoal, vamos lá para mais um grande AGS Cast e Comunicando e Andando. A gente está tendo o prazer e a honra de estar aqui hoje no Gramado Summit. A gente está fazendo esses podcasts agora de forma itinerante e aproveitando esses grandes pilares onde movimenta o ecossistema, movimenta as empresas e faz com que de fato a gente agregue cada vez mais valor, tanto para vocês ouvintes quanto para todos aqueles que aqui estão. Hoje a gente está aqui com um grande parceiro que é um cara referência no mercado no qual ele atua e a gente, como tem como tese, a gente sempre busca trazer gente mais inteligente, mais relevante, mais influente, porque assim a gente aprende e compartilha com vocês. Mas antes de apresentar o nosso próximo convidado e grande parceiro, e tenho o prazer de chamar de amigo, eu vou trazer o meu grande parceiro Nando. E aí, meu galo velho? Que jornada, meu, que jornada. Como tu disse, pessoas melhores que a gente que nos inspiram, né? E acho que é para isso que serve um evento como esse, para que a gente possa de alguma forma construir uma mentalidade ou um jeito de pensar diferente aí na nossa caminhada empreendedora e como pessoa também. O nosso convidado anterior foi uma aula e é sensacional aquilo que a gente constrói aqui em pouco tempo, né? Poucos dias, mas com um relacionamento espetacular. Então, trazer para o nosso bate-papo, Guilherme, primeiro obrigado por ter topado. Sei que vem Tamo junto. Sei que vem de longe. Olá, galera. Mas para viver também esse ecossistema, esse estado do Rio Grande do Sul aí, e passo para te apresentar para nossa audiência. Quem Maravilha. É o Guilherme? Boa. Mas primeiro, antes, eu vou chamar o cara, porque o cara é importante, cara. E com o cara é importante eu chamo pelo nome e sobrenome. Guilherme Junqueira, esse cara tá aqui com a gente. Ele hoje é CEO da Delta Academy AI. A gente está no momento de hype e onda de inteligência artificial. É o melhor momento para a gente estar falando disso e também o melhor momento para vocês escutarem e adentrarem cada vez mais nessa importante temática, porque ou tu tá utilizando IA ou tu tá fora do mercado. A princípio é o que se diz, eu quero ouvir o especialista de quem nisso. sabe mesmo. Agora sim, meu irmão, traz tua pauta. Maravilha, obrigado aí pelo convite, Rodrigão, Vamos amigo lá. de longa data. Eu conheci ele quando tipo o Bitcoin valia 2 pizzas, sabe? Cara, Agora, e a gente tava vende ou não vende? Tu comprou naquela época? É caro o homem, rapaz. Agora tá rapaz. difícil. Estrela aqui, então obrigado aí pelo convite, Tranquilo, parabéns velho. pela trajetória. A GS conheço da época da ABS, né? Eu tive o prazer de fundar uma associação de startups e eu sei a relevância do trabalho de vocês, então é importante. Animal. E Comunicando e Andando, maravilhoso, parabéns pela consistência, valeu pelo convite, Nando, bora bater esse papo aqui. Eu sou o Guilherme Junqueira, tenho 37 anos, pai do Theo e da Lia, esposo da Patrícia e um apaixonado por educação, emprego e empreendedorismo. Para mim são os 3 E's que mais mudam o mundo. Se você fizer um deles, vai te levar para o outro. Então, quanto mais você investe em si mesmo, a educação transforma você num cara, numa pessoa, num profissional muito mais requisitado. Seu passe sobe, ou seja, você tem melhores empregos. Se você tem bons empregos, você vai ficar tão bom fazendo isso que as pessoas vão pedir para você fazer para elas também. E isso vira empreendedorismo. Aí você gera mais empregos e mais oportunidade de educação para as pessoas. Então, minha vida se resume a isso. E é muito mais fácil se apresentar falando dos meus mantras do que dos projetos das empresas, porque isso vem e vai, né? A Gama Academy, que foi talvez a minha jornada de maior sucesso, foi uma edtech que eu cresci até 52 mil alunos e vendi para um grupo educacional listado da Bolsa. E agora estou na minha jornada empreendedora novamente, então isso vai e vem, então eu acho que é mais falar sobre essência e fundamentos do que qualquer coisa que vem por cima. Então, resumidamente, minha vida é ser um educador na área de tecnologia e uma pessoa extremamente apaixonada por transformar a vida das pessoas. E agora, feliz ou infelizmente, para transformar a vida das pessoas, porque vão ser impactadas de um jeito ou de outro, eu tive que começar pela escadaria de cima para baixo, porque a decisão de virar AI first, né, de realmente se tornar uma empresa que usa IA, ela é do CEO. Não tem como terceirizar isso, não tem como eu ir lá treinar na ponta o funcionário para usar IA da maneira certa, correta, bem governada, se o CEO não está comprado e não está convicto dessa transformação. Então acho que é um pouco disso que eu tenho aprontado aí. Eu me lembro de acompanhar algumas palestras do Junqueira
aonde de forma muito clara ele tinha um dos slides meio preto e branco, que tinha toda uma jornada assim, montanha-russa. uma montanha-russa, velho, que é a maior clareza do empreendedorismo, é que tudo vai mudar o tempo inteiro, então tu tem que ser um cara resiliente, constante, disciplinado para aguentar o tranco. Tu quer empreender, tu escolheu esse jogo e aí tu tem que saber jogar o jogo, que é super importante. Vou trazer o Nando aqui para trazer essa importante introdução na primeira pergunta para a gente já ir para os grandes eventos e encontros de IA que a gente está tendo. Tu comentou que tu teve a decisão como CEO de implementar a IA e usar a IA como o core talvez principal aí do negócio, dessa nova jornada nessa empresa. E quando tu decide usar, o que separa realmente uma empresa que usa o IA no seu DNA daquelas que dizem e querem parecer que usam, que são modernas e no fim tá usando talvez 5% ou até menos do que a IA é capaz? Como tu tá vendo esse momento dentro dessa jornada? E explica a tua opção, como que tu descreve a opção de usar IA dentro do teu negócio? Cara, primeiro eu acho que tem que diferenciar o que é IA pessoal e IA corporativa, né, empresarial. E o maior ganho tá na empresarial e não no uso pessoal. E infelizmente tem muita gente ainda ou se iludindo ou ainda com falta de clareza. E eu acho que vai chegar esse momento. Assim como lá atrás as empresas não tinham site, tiveram que fazer, não tinha aplicativo, tiveram que fazer. Todo mundo se adapta. Perfeito. Só que dessa vez, cara, IA é eletricidade. Então chegou a eletricidade e você tem que trocar fiação na sua empresa. Cara. E isso é estrutural. E é por isso que é uma decisão mais difícil, é uma decisão de infraestrutura. Mas a grande maioria da galera está usando IA como lâmpada. Eu uso IA lá no meu SDRA, contrata um sobrinho, ou vai lá e o seu CTO te convence que não, estamos bem, estamos 100% com IA aqui e porra nenhuma. Total. Então, no final do dia, o que eu tenho visto é que existe uma diferença do motor 1 e do motor 2 usar IA. Motor 1 é a sua empresa atual. Pode ser uma empresa tradicional, cara. A gente atende indústria, atende construtora, coisas que não são digitais. E tem lá as hype, startups, growth, scale, blá blá blá, também que a gente consegue ajudar. Porque é muito mais difícil você olhar o motor 1 e entender que é nele que está a grande vantagem competitiva. E aí você se torna uma empresa AI first. E o motor 2, que teoricamente seria criar uma nova empresa, que pode até matar a sua ou complementar a sua tese atual, que seria um motor 2, uma nova fonte de receita, um novo modelo de negócio, talvez, você pode sim criar ela já AI native, que são coisas diferentes. Então, é foda que a gente importa tudo, né? E cheio de frases em inglês, mas é isso. Então, AI First é uma empresa que basicamente ela usa IA dentro dos seus processos, com os seus dados, de uma maneira correta, sempre levando ao pé da letra a tradução. AI First, IA primeiro. Eu vou fazer uma reunião, IA primeiro. Terminei a reunião, IA primeiro. Fazer um relatório, construir um dashboard, tomar uma decisão. IA tem que ser igual respirar, assim. Você não tá vendo o ar aqui, mas ele tá aqui. E a gente só tá aqui por causa dele. Total. Então eu acho que é um pouco desse discernimento inicial que é muito necessário ter para a gente construir o que seria esse motor 1 ideal, AI First. E AI Native é uma empresa que ela não sobrevive, ela não consegue entregar o produto e serviço sem IA, porque IA é o motor. Então é muito diferente. Você usar um Eleven Labs, por exemplo, que hoje é a principal inteligência artificial para voz. Você clona a sua voz e coloca lá nas ligações, no chat, no call center, enfim. Ela não sobrevive sem um modelo de IA lá dentro. Agora, uma construtora, o próprio iFood, que é a melhor empresa de IA do Brasil hoje, se você tirar a IA, ela funciona, só que com muito menos eficiência. Muito menos eficiência, mas é um aplicativo que conecta quem está pedindo comida com o restaurante e o motoboy é a ligação. A logística. É a logística. Então, precisa de IA? Não. Ela sobrevive sem IA? Sim. Mas por que ela optou em 2018 a fazer um all-in? Porque era estratégia de sobrevivência. E aí agora chegou os chineses, por exemplo, que estão tentando vir muito forte para cima do iFood, não vai conseguir ganhar
Porque minha aposta é que quem tem os dados vão construir, não é o petróleo dado. Dado é água. Água você bebe. Água é fonte de sobrevivência. Petróleo é sujo, né? Você tem que refinar, limpar e tal. Águas também, né? Você não toma água... Qualquer água. De qualquer água. Ela teve que passar por todo um processo para você ir lá e tomar. Dados é a mesma coisa. Mas eu acho que é isso que diferencia uma empresa AI First de verdade. É tentar botar uma jornada... E talvez se alguém que está assistindo precise sair com uma lição de casa hoje aqui, depois de ouvir, anota aí, pessoas, processos e dados. Com pessoas eu tenho que estar muito treinada e habilitada para usar IA, não como Google, não como muleta. Porque as pessoas usam IA conversacional e não é isso que é eficiente, porque você vai ter que parar, pensar, perguntar, esperar a resposta e depois ir lá e fazer alguma coisa. E dentro desse processo a IA já poderia estar lá. E isso chama agentes. É um outro assunto. Outro rolê, outro rolê. mais complicado. 2, processos. Se os processos não estão mapeados, não estão claros, e se eles nem existem, vai ter muita dificuldade de implementar IA dentro da empresa. Porque um agente de IA, por exemplo, ele é um seguidor de processo. Como que eu faço compras aqui hoje? As compras do meu restaurante acontece toda segunda-feira, a gente faz o balanço do meu estoque, faz uma lista do que eu tenho que comprar, eu faço um orçamento com 3 fornecedores e eu pago e eu espero a entrega, depois que entrega eu dou baixa, a entrada, nota fiscal. Não é um processo? Tem que estar mapeado isso, porque depois o agente vai chegar lá e vai ver que dá para economizar um monte desse processo, inclusive. E por fim, dados higienizados, dados bem tratados, dados acessíveis, para que qualquer um da empresa possa acessar. Sem essas 3 coisas não tem IA. Pessoas, processos e dados. A gente está chegando num momento em que essa pirâmide vai se inverter e vai ser dados, processos e depois pessoas, ou seja, a IA vai substituir as pessoas? Caraca, boa pergunta. Não, acho que não vai substituir. Um dos conceitos que a gente usa muito é human in the loop, é humano no loop. Ou seja, tem muitas coisas que a IA faz muito melhor que a gente e a gente fica tentando competir com isso. Então, essa visão de copiloto num começo é muito boa para você treinar, tunar, para realmente entender que ela está fazendo muito bem e não está alucinando, não está trazendo um monte de erro ali para o seu processo. Mas na sequência, você não vai precisar mais estar ali tanto e ela vai conseguir entregar um volume bizarro de coisas que você teria um trabalho manual ali fazendo. Então, num futuro muito próximo, quando IA estiver absolutamente bem governada e dissipada dentro da empresa, aí eu acho que a estrutura muda. Pode mudar. Mas no próprio iFood hoje, ou no Magalu, ou no Nubank, que são empresas brasileiras referências em uso de IA de maneira correta, né, se tornando uma empresa AI First, elas dependem muito das pessoas e o trabalho que todas estão fazendo é um trabalho de all-in em treinamento de liderança. Porque o líder virou o teto do time no uso de IA, entendeu? Então, se ele não tiver pessoas muito bem preparadas, protagonistas, a pessoa não vai conseguir mapear e continuar documentando dados e processos, e aí a IA vai sempre travar. Então, precisa das pessoas sempre indo na frente. Mas esse cara, ele não está preparando a sua demissão com isso que tu fala? Provavelmente. Não, deve loucura. O Zuckerberg, sabe o que ele fez agora? Ele fez todos os colaboradores, teve uma demissão em massa agora do Facebook. Gigante. E aí as pessoas que ficaram, ele deu um termo, convidou as pessoas a assinarem um termo que libera a gravação de tudo que você está fazendo no seu trabalho. Então é um jeito de treinar modelo. Como que todos os modelos de IA foram treinados, né? Vendo como as coisas funcionavam, estudando os processos e documentando dados que eram anotados para treinamento dos modelos. E para você fazer isso num volume de escala e no modelo do futuro, você tem que fazer o download da inteligência da pessoa, fazer um download de como a pessoa faz e do porquê ela ainda se torna core necessário. Com essa etapa que o Facebook está fazendo, o que é a mensagem que ele está deixando muito clara? Mesmo que você seja importante, mesmo que você esteja aqui estudando IA, sendo protagonista em IA,
as coisas que a gente está fazendo hoje vão claramente ser substituídas por agentes que vão fazer, e por isso ele está treinando. Não significa demissão. Neste próximo passo, significa poder fazer muito mais coisas com as mesmas pessoas. E aí você cresce o melhor indicador hoje de eficiência de empresas que usam IA de verdade, que chama RPE, que é Receita por Colaborador. Então você consegue ter uma clareza muito melhor do que o EBITDA, muito melhor que o valuation do nosso mundo de startups, de ROI, de um resultado absoluto de que eu estou conseguindo crescer receita sem crescer time. É uma coisa que, nessa linha, né, de tu tá treinando a pessoa para que ela, num futuro, treine uma IA. Eu tava vendo uns artigos, cara, e uns documentários da China, dos caras nas fábricas, utilizando VR, utilizando uma câmera. Também. Nas fábricas, de como eles faziam os produtos. Costura. Exato, tipo, sendo treinados, levando esses dados para que depois esses dados levem para um Autobot da vida aí, para esse treinamento, né? Só para finalizar esse ponto, por que o iFood é a melhor empresa de IA? Cara, eles entenderam esse jogo em 2018, compraram uma empresa chamada Requima, que era uma das melhores empresas de data science. Só na Gama eu devo ter formado uns 16 mil profissionais de dados. E uma das coisas que eu tinha muito ali, essa observação na empresa de BH, que quem conseguir enxergar esse volume de dados bizarro e começar a treinar modelos proprietários vai conseguir ganhar esse jogo. Isso é coisa... A Gama é de 2016, né? A Requima foi adquirida em 2018. É coisa de falar antes do ChatGPT que isso iria acontecer, porque já dava para você construir. Na própria Gama eu tinha, dentro da nossa plataforma, um modelo de machine learning muito absurdo, que chama Adaptative Learning, né? A inteligência artificial direcionava os melhores conteúdos de acordo com o nível da pessoa e o jeito que ela gostava de aprender. Então era um modelo de IA aplicado, só que era muito mais difícil fazer isso. Eu não tinha um LLM como você tem hoje, que você pluga e aluga um cérebro rapidão. Total. Então o iFood está muito antes. Eles foram beta test da OpenAI no ChatGPT 3. Os caras mandaram um e-mail para os caras, a gente é uma startup aqui de São Francisco e tal, que está começando. Era o OpenAI, pô. Sim. Você entende? Então, que loucura, né? Isso é louco, cara. Foi a primeira empresa a usar do Brasil. Foi foda. E aí, desde então, os caras construíram 156, 157 modelos proprietários de IA. Aí já eu expliquei isso. E eles saltaram. Ano passado, eles estavam com 690 agentes dentro da empresa. Eles estão com mais de 12 mil. Eles têm 8 mil funcionários. Então, outro indicador também é o APE, que é agentes por colaborador, per employee, né? Quantos agentes sua empresa tem por colaborador? As empresas de sucesso do futuro terão 1 para 10. Então, um humano vai pilotar 10 agentes. E isso vai ter uma medida de eficiência bizarra. Hoje, fui palestrar, eu falei, a Delta tem 40 colaboradores, 20 humanos. Isso é louco, já fica implícito. Quem são os outros? São 20 agentes. Mas 1 para 1 o teu. Cara, a meta até o final do ano é ter 40 agentes rodando em 4 das nossas grandes áreas. Entrada, estrutura e escala. São as 4 áreas da empresa agora. E as matrizes de equipe no iFood mudaram, não é mais o modelinho copiado do Spotify de squads, não faz mais sentido, agora é um modelo de workflow based teams. Então é um modelo que eu olho um workflow de onboarding de motoboy lá, como fala? De entregadores, que eles chamam. Sim. Qual é o processo do onboarding dos entregadores? Eu tenho que capturar novos entregadores, ele tem que se cadastrar, ele tem que ser aprovado na plataforma, aí ele tem que chegar e pegar o coletinho, aí ele tem que receber dinheiro, depois ele tem que ir upando e estar engajado, lá. Todo esse flow foi construído um time. E aí esse time tem IA de ponta a ponta. Então muda muito o jeito que você constrói a empresa. E aí, o mais desafiador de tudo isso é que essas 8 mil pessoas que estão lá, humanas hoje, provavelmente vão virar 4 ano que vem. Sim. Gui, nessa linha de entender... My guess, tá? Não tô... Aumenta um lado e diminui outro. É normal, é equiparação, né? E tem um tempo de rampagem também, né, galera?
a introdução de tecnologia e inovação tem um tempo de rampagem E não é que pra todo super mundo normal. também. Exato. Aí é que tá, é onde eu vou entrar. Tu trouxe ali, Gui, os dois modelos, modelo 1 e modelo 2. Entendendo o teu ICP hoje, e é importante tu trazer quem ele é, de quem é que tu foca hoje, quem é que tu quer ajudar, em que momento esse cara deve se preocupar, se de fato IA é para ele e qual aplicação é para ele de fato. Claro que é uma pergunta ampla e aberta, mas existem pessoas que estão nos ouvindo aqui que entendem, cara, talvez eu não precise disso, mas talvez a eficiência desse cara seja muito maior, além de ele ter agentes, mas uma produtividade que tem pessoas que ainda acham que ter IA é ter um chat GPT ou um chatbot atendendo no WhatsApp. Não é isso. Então traduz pra galera aqui. Legal. Hoje, cara, a gente percebeu que, pelo minha experiência e tal, eu olhei que não bastaria só treinar as equipes das empresas. Então, eu precisaria atuar um pouco mais consultivo também, não consultoria, mas orquestrador, e também tomando decisão junto com o CEO. Porque senão essas três coisas ficam muito soltas, né? Curso virou hoje turismo educacional, você vai lá para tirar selfie. Sim. Aí mentoria vira terapia, você fica lá trocando ideia. Sim. E consultoria terceiriza a inteligência da empresa. Então, eu fiz um blend dessas três coisas, porque você precisa de educação para homogeneizar e elevar o nível de consciência, o uso das pessoas, mas você precisa também de direção, então tomada de direção junto. Qual que é a stack que a gente vai criar? Pô, vamos usar cloud aqui dentro da empresa e Lovable, mas como? Como que eu libero para todo mundo? Como que eu faço deploy disso? Como que eu uso uma infraestrutura de cloud que eu já tenho dentro da empresa? Então, como eu não exporto os meus dados para outra terceirizada? Hoje, uma das grandes coisas que já está acontecendo é o empresário acha que IA não é para ele, mas o funcionário dele está usando IA e está subindo a planilha de cargos e salários da empresa inteira no ChatGPT pessoal da empresa. Exato. Aí a gente tem imersão de IA lá em São Paulo, a gente ensina um prompt imaginativo. Ele é um jeito que você libera o Léo Dias que mora dentro do ChatGPT, a fofoqueira ali. A fofoqueira. E aí ele consegue te passar dados do seu competidor se ele está usando da maneira errada. Que isso se chama Shadow AI, o nome técnico. É um uso de maneira não governada para dentro da empresa. Então, devido a todos esses fatos, a gente viu que empresa média, cara, é a que mais precisa e que mais vai ter, sei lá, uma enxurrada de gente ou quebrando ou tendo que se reinventar muito tarde. Então, o que é uma empresa média pra gente? São aquelas que faturam entre 5 e 300 milhões, tem no mínimo 30 funcionários, no máximo 2.000, 1.500 funcionários, e que consegue claramente ter um ganho absurdo de eficiência com inteligência artificial. Então, num roadmap muito claro ali que a gente acabou percebendo para a empresa, em 90 dias ela tem um ROI absurdo, assim, de 4, 5 vezes o investimento que ela faz. E como que isso é percebido? Pessoas, processos e dados é o tripé. Mas as pessoas conseguirem estar habilitadas para elas construírem seus próprios assistentes. Estou falando da menina lá do financeiro, que subia a planilha errada antes. Agora ela tem consciência, ela assinou um termo, está bem governada, LGPD e tal, tudo certinho. Assinamos infraestrutura básica ali, que é dentro da stack dela, qual que é o LLM Core que ela precisa usar. Aí agora eu vou aprender a criar uns assistentes, depois eu vou criar agentes, depois eu vou criar automações, depois eu vou criar sistemas com IA. Quando isso acontece, partindo da analista financeira, aí você vai ver o resultado acontecer. E o resultado é o seguinte, o que ela demorava 5 dias vai demorar 1. O que ela faz nos outros 4? Sim. E aí aquele hiring plan que você fez um planejamento estratégico falando, ó, eu tenho 80 pessoas na minha equipe esse ano, vou chegar a 120. Porque ao crescer isso, eu vou ter essa demanda, minha conta reversa aqui, de cada tantos clientes eu preciso de tantos funcionários. A resposta é não. Já não é mais vai dar um stop loss. Na hora que a gente entra, a principal coisa que a gente revisa é me dá a sua lista de softwares que você paga, que ali eu tiro um ganho gigante. Total. E me dá a lista do seu hiring plan, o seu planejamento estratégico desse ano. Revisitar todos as inferências em custos ali já gera para a empresa um resultado de 200, 300 mil reais de saving. Saving, que é, eu vou deixar de contratar 2 pessoas que custam 5 mil reais. Pega 10 mil, anualiza isso,
por 12, 120, então você já tem 120 pau aí, entendeu? Então cada um desses elementos, ele facilita com que a gente veja o mato alto gigante dentro da empresa. E uma coisa muito certa que você falou, né? IA é para mim, IA é técnico, meu time não está pronto para usar IA, ou a gente, aquelas mais arrogantes, né? A gente já usa, já faz IA aqui dentro, mas está um projetinho. Sim, sim. Tem um purgatório de projeto piloto que está morrendo dentro de empresa, porque enquanto você não olhar que tem que acontecer tudo de uma vez, e trocar o pneu com o carro andando mesmo, Sim. não vai gerar resultado. E a maioria acha que isso é coisa de tech. Não é, eu tô falando de construtora que a gente atende, de indústria, cara. Aí os caras falam assim, mas você vai dar treinamento pro cara lá da chão de fábrica e tal? Não precisa, se ele de fato não tiver acesso, mas eu preciso monitorar o que aquele cara está fazendo. Eu preciso ter mais inteligência dentro do processo. Eu posso colocar pessoas do lado desse cara que, munidas com IA, vão transformar a inteligência daquele processo, a inteligência do como é feito, para ganhar eficiência. Então, a palavra-chave é eficácia, é você achar onde está o petróleo. Eficiência é você tirar mais petróleo em mais volume, de maneira mais rápida. E trazendo como dica e sugestão no sentido, a primeira definição é preciso ou não preciso usar, beleza, como a gente comentou aqui. A segunda, sobrevivência, né? Já entendemos. A segunda, qual que eu vou usar? Porque começa cada vez mais a aparecer oferta. A oferta também está muito atrelada a investimento, não só ferramenta, mas uma é mais cara, uma é mais barata, te dou desconto, te faço isso, assino o plano anual, daí tu vai lá, assina o plano anual, dá 2 meses, tu já nem usa mais aquela IA. Como o empresário entender qual que faz sentido para ele, e a gente está vendo dentro desse contexto uma bolha que pode estourar a qualquer momento, e queria a tua confirmação sim, que vai sim custar mais caro a IA num futuro muito próximo, pela demanda que está surgindo. Então, como eu escolho a IA para o meu negócio? Pensa que não é a IA, é IA. Então, a diferença básica é que hoje existe um cérebro para você alugar. Uhum. Existem diversas formas de você alugar esse cérebro, inclusive alugar de um jeito, né, que você vai instalar lá no seu servidor e começar a treinar a partir dele. Então o modelo do Gemma, por exemplo, que foi criado pela Meta, pelo Facebook, é do caralho. A base dele gerou várias outras IAs e você pode, é um projeto open source, cara, você pode não ter custo com isso, ou ter um custo muito menor, mas talvez você não vai ter todas as grandes atualizações que as empresas que estão trabalhando com isso já possuem. Então é um jogo de tomada de decisão cíclica. Não dá para ter uma bola de cristal e falar, dá o win aqui, porque daqui 10 anos ela ainda vai continuar sendo a melhor. Não tem como. Uma coisa que eu sempre digo é, olha para trás para aprender a olhar para frente. Olha para trás. Como que foi lá atrás com o mainframe? Os bancos tinham os servidores gigantes, chegou os ERPs e você teve que escolher. E aí tem gente que escolheu SAP e está vivo até hoje. Tem gente que escolheu Oracle e está vivo até hoje. Tem gente que escolheu TOTS e está vivo até hoje. Então, era igual, qual ERP escolher? Aí depois chegou o CRM. Qual CRM escolher? Então, você vê, é mais o conceito do que a ferramenta. A ferramenta pode ser cíclica. Ela é dolorida mudar. A gente sabe que migração de qualquer uma dessas coisas é um parto. Mas usa essa mesma analogia. Aí veio o cloud, por exemplo. Pô, eu tô na AWS, tô no Google Cloud ou tô no Azure da Microsoft. Você vê que é sempre os mesmos players. Adivinha quem tá no jogo agora de IA? Quem é dona de 40% da OpenAI? Microsoft. Microsoft, claro. Óbvio. Quem lidera o mundo enterprise até hoje? Microsoft. Ninguém consegue vender tão bem para grandes empresas igual a Microsoft. Aí você entra, Google agora entrou pesado no enterprise e está crescendo pra cacete, e é a das empresas mais tecnológicas, mais novas. Tem o Workspace lá do Google. Google investiu, se não me engano, 40% também da Anthropic foi o Google. Ou tem um limite de 40%. Google está por trás também do Anthropic, mas ele tem o Gemini. Sim. Entendeu? Ele tem o próprio. Então, esses caras só mudou o nome, o termo agora, cara. É a mesma porra do mesmo jogo.
entendeu? Então você tem 3 cérebros para você alugar. É o ChatGPT, que é a OpenAI por cima, e eu tenho uma tese de aposta do futuro disso aqui. Você tem a Anthropic, que virou disparada a maior hoje no mundo enterprise. A bola da vez. Tá, bola da vez. E ela é legal porque ela é meio neutra no jogo, né? Se sua stack inteira é Microsoft, você pode plugar. Se sua stack inteira é Google, você também pode plugar. Então, mas de qualquer forma, você vai ter habilitada lá o Copilot da Microsoft ou o Gemini dentro do seu workspace do Google. E aí você tem o terceiro cérebro, que é o Gemini. Tem um modelo muito bom, que é o do Grok, mas ele não está indo muito para o mundo corporativo e com várias ferramentas, tal, porque é uma outra tese do que o Elon Musk vai fazer com a junção das 3 empresas agora, a X, a SpaceX e a Tesla. Vai nascer uma nova empresa que ele quer dominar os robôs dentro da sua casa. Vai ser uma tese muito mais robô, AI, do que necessariamente enterprise. Então, pensa assim, eu sou Microsoft, se adapta à stack que você tem. Então, é aquela boa e velha resposta de empreendedor, né? Depende. Se você está no stack Microsoft, tem como você entrar lá pelo Azure e habilitar agora um modelo que você vai usar o melhor modelo das IAs que já está embarcado lá dentro, não precisando ser o Copilot, que é uma merda. Então, dá para você usar. Se você tiver Google, porra, stack inteiro do Gemini está cada vez melhor. E aí você consegue usar em várias áreas. Então são essas 3 que eu chamo de LLM Core. A sua empresa precisa adotar uma delas ou fazer um merge entre 2 delas. E aí depois é caso de uso, cara. Aí caso de uso significa que você não vai precisar habilitar para todo mundo. Você vai orquestrar de uma maneira mais laser shot, assim, mais focada. Para marketing, por exemplo, nossos clientes, a gente está ajudando eles a implementar o Manus AI para toda a estrutura de criativos, a estrutura de monitoramento de campanha, de gerenciamento de ads, de teste AB. Por quê? Manus AI foi construído a partir de um olhar de multi-agente e foi comprado pela Meta. Aí quem que você acha que a Meta vai deixar acessar os dados do LinkedIn, do Instagram, do WhatsApp, do Facebook antes? Vai ser o Manus AI. Então uma grande aposta é feita ali nessa startup chinesa adquirida pelo Facebook. Então time de marketing, né? Dá para usar. Time de produto ou líderes, daí de maneira transversal, faz uma assinatura do Lovable para a galera. Instala dentro do servidor, dá para você fazer deploy direto lá para a sua nuvem, seja ela AWS, seja ela o Google Cloud e tal. Porque você vai ter uma captura de construção de sistemas a partir de dores que todo mundo vai fazer, e você não precisa de uma vez só liberar para todo mundo, porque, pô, $29 vezes 100 pessoas da minha empresa, a pessoa sempre vai fazendo essa conta. E aí a gente criou lá uma calculadora de ROI de cada uma dessas assinaturas, que você tem que colocar lá o caso de uso, o que você vai usar, quantas pessoas hoje estão fazendo esses processos manuais, e a gente já botou a nossa inteligência lá de um monte de projeto que a gente já fez, para mapear quantas horas seriam salvas das pessoas que estão fazendo isso. E aí você faz um cálculo que vira desproporcional o investimento versus o retorno que tá. Porque o grande medo é esse, né? Eu tenho 100 funcionários, vou assinar $29 para cada um, tô fudido. Então o cara acha que é um cálculo de incremento, de adição, e não é, de substituição. Porque aquelas pessoas, a possibilidade que você vai dar para as pessoas fazerem muito melhor trabalho que elas estão fazendo hoje, vai gerar um ROI de saving, né, de tempo salvo na semana daquela pessoa, que vai fazer você não contratar tantas pessoas, melhorar as entregas, ter mais inteligência, errar menos dentro desse processo. Então é um pouco desse cálculo que precisa ser feito, plugando dentro da stack da empresa e tendo as outras, que aí depende um pouco da sua operação. Eleven Labs, a gente está implementando num projeto com a Iveco, que é uma empresa de caminhão, vende caminhão, concorre com a Scania e tal. O caminhoneiro, o comprador, vai ter uma IA de voz que vai conversar com ela direto com o modelo. Pô, é para um produto
interno da empresa vai usar essa IA. Precisa liberar para todo mundo? Não precisa. Então, qual IA usar? Depende do caso de uso. Nesse caso, é melhor tu criar uma vertical das tuas necessidades e plugar aquilo que tu tem necessidade e não ficar dependente de uma IA só. Porque se ela ficar muito cara ou daqui um pouco perder o sentido, tu simplesmente pluga outra. É isso, exato. Faz o desliga e liga. Então, é algo que a gente está fazendo bastante para clientes. Agora é um modelo de RAG as a Service. Então, tem muito funcionário. Tem uma cliente nossa, tem 1.200 funcionários. Não faz sentido assinar para todo mundo. Então, a gente faz como se fosse um chat GPT white label, que eles têm, tudo personalizado. Pega um RAG muito bem feito, que é um contexto da empresa que está alimentado lá e pluga com um LLM direto usando a API. Sim. Eu não preciso usar o front do site ali e pagar por seat, por usuário. Eu uso baseado em token. Então, é mais baseado em caso de uso, em como mesmo. Você usa e tal. Mas tá tudo ali. E todos os modelos disponíveis para ele só alternar. Tem algumas complicações nisso, porque, novamente, tem algumas IA super poderosas que estão construindo a sua stack dentro de um modelo que não dá para você simplesmente só alugar o cérebro. Sim. Porque o Cloud Coworking, por exemplo, tem uma entrega absurda de valor para empresas muito operacionais, e o Cloud Code, que constrói coisas muito fodas, inclusive agentes, substituindo, em alguns casos, até o N8N, que é o maior automatizador, que a gente é parceiro dos caras aqui no Brasil, ela tem feito uma diferença absurda em times que não são de tecnologia, para você ter ideia. Então, as empresas que mais têm ROI com IA são as empresas que menos investem em TI, em tech. Sim. E 70% da mudança transformacional que ela vai precisar fazer não vai vir de tech, da escolha da tecnologia, vem de pessoas e cultura. 70% é pessoas, cara, cultura. É ter realmente um all-in que começa pelo dono, vem pro líder e vai pro funcionário. Gui, nessa linha de adoção de AI, etc., a gente tem uma tese da época da bolha da .com, né? Quando existiu a bolha da .com, estava surgindo várias .coms. É a mesma coisa que dizem que está acontecendo agora, que é várias empresas de IA surgindo. Mas no fundo é o que a gente falou, ficarão as grandes bigs. Então essas bigs irão incorporar as outras ou pegarão a feature de, cara, ou eu te compro, eu vou fazer a mesma coisa aqui dentro e tu vai morrer porque eu vou te engolir. Esse é um fato muito específico. Tendo em vista que existe um tempo de rampagem, onde as pessoas precisam de um tempo para se adaptar, para se educar e para de fato começar a interiorizar na cultura da empresa a adoção de uma IA, em quanto tempo tu acha que de fato a maioria das empresas no mundo estarão utilizando IA? Tu tem essa visão de longo prazo ou tu acredita que pode acontecer algum movimento de que não, de repente esse movimento e essa amplitude não vai ser tão grande quanto a gente tem a expectativa que seja? Cara, eu acho que vai, o impacto é inegável, que desde 2022 já começou a mexer nos ponteiros de várias das companhias, das empresas. Você vê pela taxa de layoffs, né, de de demissões e tudo mais. Também demite isso são de empresas tech, mas é um cálculo um pouco invisível que você não vê em uma empresa de investimentos, por exemplo, em várias outras empresas que têm volumes gigantes de colaboradores, consultoria, por exemplo, e tal. Então tem uma mudança de jogo que está evidente para quem está mais insider, quem está mais estudando, entendendo, e quem está mais distante, justamente porque o cara fala, eu sou do varejo, sou da indústria, não vai me afetar. Não vai me afetar. Esse é o cara que eu acho que vai ser prejudicado e vai demorar uns 2 anos ainda para acordar. Sim. Porque tem 3 formas de você tomar a decisão de colocar IA dentro da sua empresa: convicção, constrangimento ou conveniência. Infelizmente, poucos estão 100% convictos. Sim. E quando estão fazendo errado. Estão fazendo projetinho, sobrinho, lá, tudo muito solto, parará, projeto, vai virar purgatório. O conveniente é aquele que está fazendo porque todo mundo está fazendo. E esse vai demorar 2 anos. Sim. 1 ano e meio, 2. E o constrangimento é o cara que vai tomar a decisão de ter rede social agora, sabe? É o cara que o concorrente está fazendo, ele começou a tomar tinta e ele não entendeu por que o outro banco cresceu, divulgou o report, o relatório do cara, mais receita e não contratou tanta gente. E eu aqui, máquina de moer, monte de gente, que foda, tal.
aí ele vai acordar. Aí ele vai, porra, o cara foi lá e tá tomando meu mercado, os produtos, a entrega do cara, o volume, o rollout de projetos muito mais rápido, né? Novos apps, sistemas, coisas sendo criadas. Cara, isso vai ser muito bizarro, porque o nível de uso de IA para uma empresa que é comum, que ninguém tem expectativa de IA, quando o cliente vê. Então imagina uma empresa de consórcio, uma empresa de leilão, uma empresa de seguros, entregando pro cliente uma puta de uma solução que dá vontade de lamber e tal, e que o cara fez em semanas ali com o time. Com o Customer Success ali, que gigante. demoraria meses antes, o time de tech ficaria te enrolando, ou não teria o capacete, você teria que contratar uma software house, cara pra caralho, que ia cobrar 80 mil por mês pra entregar uma parada, e agora, cara, é possível. Então, tudo que é texto e código, a IA vai fazer muito melhor. Então, pensa o futuro dos escritórios de advocacia. Pensa no futuro das contabilidades. Cara, os caras só lidam com processos. Inclusive, o ganho de dinheiro de advogado é processo, né? Processar. Total. Então, a iCombinator divulgou uma lista agora de empresas que eles querem investir. Eles estão fazendo o oposto agora. Eles listam as empresas ou modelos, teses que eles querem investir. E uma das maiores teses foi escritórios de contabilidade e advocacia. Por quê? É um modelo de confiança. Então, trustability é um negócio que é um fenômeno nos Estados Unidos. Porque quando você tem a confiança, você tem o bolso. Total. A troca de confiança é segurança, né? Como que você se sente seguro na sua casa? Porque você está morando num lugar que você confia. Ou você contratou uma empresa de segurança, ou um condomínio que você contratou a confiança. E em troca ele te dá segurança. Olha que louco isso. E aí essa troca parte de um pressuposto de que as próximas tomadas de decisão você vai influenciar muito. Então, para um advogado e contador, você está na raiz da empresa, né? E aí ele tem um modelo de negócio recorrente, que é uma delícia. Total. E ele pode ter muito mais eficiência e margem muito mais alta a partir do momento que ele se tornar uma full stack AI company. Essa definição que o iCombinator deu é uma empresa tradicional que pode ter muitos ganhos colocando inteligência artificial de ponta a ponta, full stack, né? Minha entrega tem IA, a minha entrada tem IA, a minha estrutura tem IA e a minha escala tem IA. Então é o jeito que a gente se reorganizou como empresa, depois que a gente aprendeu com o Nubank e com o iFood como eles estão fazendo. Então não faz sentido mais ter uma área de marketing, faz sentido ter uma área de vendas, uma área... Não para de deleta o nome área. Total. Começa a adotar o nome workflow, o nome de teams, né, baseados em jornadas. E isso vai mudar completamente o jogo. E aí, essa reconstrução agora de um olhar muito baseado em novos modelos de negócio, novas entregas de valor, vai poder possibilitar que empresas que notavelmente estão olhando IA só como Google, como muleta, passem a sobreviver a partir do modelo de IA muito melhor e com uns casos de uso muito mais foda dentro da própria empresa. Ô Gui, a gente caminha para o fim do nosso episódio, mas a gente trouxe muitas informações positivas, mas a gente vê no mundo como um todo a desinformação sendo um péssimo aliado dessa tecnologia, que não traz uma chancela que talvez os grandes veículos traziam, que os grandes livros que a gente pesquisava antigamente tinha. Como tu tá vendo essa desinformação dentro desse jogo, onde tu faz um pedido e tu recebe uma informação e tu acredite ou não, ela tá ali. Se ela é verdadeira ou não, ela tá ali. Como filtrar aquilo que realmente faz sentido e que não vai fazer talvez tu, sei lá, quebrar o teu negócio, porque tu tá disseminando uma coisa que não é verdadeira e tu vai, ali na frente tu vai tropeçar. Cara, eu acho que esse é um dos maiores desafios do século. Totalmente. E essa desinformação vai eleger alguém esse ano, cara. E alguns países. Eu aposto que vai ter IA que vai derrubar ou vai eleger pessoas esse ano. Verdade. Com o uso dela em algum dos momentos, dos pilares. E isso é muito desafiador, que é futuro do mundo. Não é sobre criadoria, é sobre curadoria. Então, na minha cabeça, cara, você pagar por filtro vai ser o seu maior ganho. Porque, no final,
só existem 3 recursos escassos no mundo: tempo, dinheiro e atenção. Tempo é o que nós 3 temos aqui, igualzinho o Bill Gates. Ele acorda com 24 horas, a gente também. Dinheiro é o que faz a gente ser bem diferente do Bill Gates, né? Ele é bilionário e a gente tá na luta. Sei. Rodrigo tá mais perto. Não, para, eu tô perto de ti, cara. E atenção é o que faz ninguém aqui ter o WhatsApp do Bill Gates pra chamar ele, né? Pra vir aqui no podcast. Total. Então, não dá pra comprar esses 3 recursos. A gente tem que saber como usar eles. E IA devolve tempo, cara. Devolve o único que você pode controlar. Porque é a sua escolha tá assistindo Domingão do Hulk ou trabalhando no Cloud Code, criando coisa foda pra caralho e entendendo que você precisa ter um trabalho depois do trabalho. Sim. Porque, cara, essa construção é que faz as pessoas mais bem-sucedidas que eu conheci, pelo menos, são assim. Então, dentro dessa tese da desinformação, quem vai na frente, quem bebe água limpa, quem consegue testar, usar e depois vir e te filtrar, te evitar caminhos tortuosos, são pessoas que você tem que pagar. E a gente aprendeu a começar a ganhar isso de graça. Porra, a gente pagava um jornal. Sim. Que ele trazia a mesma informação que tinha num jornal, só que dentro da TV. A TV a gente nunca pagou. Por que você não paga televisão? TV aberta é aberta. E não é uma política de governo, é bizarro. O mundo inteiro tem televisão, que ela... E aí ali é controle de narrativa. Então quando a gente começa a entender que a mídia só existe porque obviamente se tornou um modelo de negócio, mas é para defender teses narrativas. Você vê nos Estados Unidos republicanos contra democratas, cada um tem um grande comando das suas Globo. Aqui a gente só tem uma muito forte e que domina ali 100 milhões de brasileiros todos os dias. Vai para cá, vai para lá, vai para cá, vai para lá. Isso é muito foda, porque a gente não se acostumou a pagar por essa informação, e o próprio jornal que trazia essa possibilidade virou tablet e hoje virou nada. Você assina algum jornal? Você assina algum jornal? Não. É foda, não assina. Que teoricamente era o filtro. Por quê? Perdeu a confiança. Lembra que a gente falou? É inversamente proporcional, segurança e confiança. Caiu a confiança, porque o jornalista tudo enviesado. Você hoje tem influencers que dão mais repertório, repercussão e cobrem em tempo real, de um jeito mais humano, autêntico, algumas pautas, algumas coisas muito melhor do que vários grupos de mídia. Aí você empoderou uma nova cultura, um novo jeito de olhar pessoas que não são influenciadores, para mim são curadores, são filtradores. Então você tem que pagar e pagar caro. Cara, só a quantidade de newsletter gringa que eu assino para levar toda quarta-feira pro meu grupo de empresários lá, que eu dou mentoria, dá mais ou menos uns $2.000. O Rony, da reserva, ele bateu o recorde. É quase $10.000 que ele gasta. E newsletter nos Estados Unidos virou um negócio tão foda que tem multi-aquisições e agora fundos de investimento criando seus canais de mídia baseado em newsletter. Vê o The News, cara. O The News começou do meu lado lá na Nink. Um modelo de newsletter que era um só, agora tem The Jobs, The News, The não sei o que, tem um grupo de mídia que chama Waffle, eu acho que é isso. E, cara, os caras tá olhando pra ser a próxima televisão, pô. Criaram já canal e o caralho, porque é controlar entrega, controlar narrativa, né? Não, e controlar engajamento, porque hoje na rede social, se você tiver 1 milhão de seguidores, você não entrega pra todo mundo. Se tiver uma newsletter, você garantidamente chega pra 1 milhão de e-mails. Se eles vão abrir, depende da qualidade, depende de várias outras coisas, mas, cara, o Rony tinha uma news que chama E-mail do Rony. Aí ele me contou que tava com 2 milhões de seguidores. Eu falei, cara, você tem 1 milhão de seguidor? Como que você tem 2 milhões de assinantes? Ele, cara, eu também não consigo explicar, mas tem um negocinho lá de recomendação, de indicação que viraliza pra caralho. Ele transformou isso num novo modelo que chama Manual do Dono, que é um MBA por e-mail. Primeiro MBA por e-mail. Sai toda terça e quinta, puta aula pra você ser manual mesmo. Copia e cola e faz na sua empresa lá. Pra SMB é maravilhoso. Qual é a taxa de abertura dele? Pô, não sei ainda, porque os caras começaram Aí agora. é com ele, eu sei que eles venderam de 14 a 16 mil assinaturas no primeiro dia. Paga R$179 por mês. Daí tu faz uma conta, né? Básica. Não vou fazer. Caralho. Não vou fazer. Senão tu não vai dormir essa noite, né? Mas você vê como é novo Claro. Modelo, é um novo. Cara, as grandes bigs lá de IA são as maiores controladoras das mídias dos Estados Unidos.
New York Times, todas essas. Cara, quem comprou foram essas grandes Big Techs e empresas de IA. Por quê? Controle de narrativa e divulgação de informação. É isso. Quem controla a narrativa controla tudo, cara. Controla a audiência. Cara, se o palco é seu, você controla o microfone, pô. Exato. Tu fala o que tu quiser. E o microfone é a caixa de som que sai no ouvido do seu cliente. Então, Sim. pra mim, a resposta tá clara. Cara, paga alguém pra ser o filtro que vai na frente e o seu curador. E aí você vai sair um pouco dessa desinformação. Sem política, que você quer saber mais coisa, cara, paga alguém que é foda e que tá filtrando sem ter conflito de interesse, sem ter viés pra cara. Então, os filtradores vão ser os novos canais de mídia, porque são Influenciadores de one to many, qualidade. né? Exato. Então tá, cara, a gente poderia passar horas e horas e Se horas tivesse aqui. cerveja, a gente ia ficar... Aí a gente ia pro rap. Mas é aquele gostinho de quero mais, e aí fica pra uma segunda vinda do Gui aí pro Rio Grande do Sul, né? Quando ele decidir visitar Gramado de novo. Pô, eu vou voltar, compromisso feito aqui, ó, na gravação. Pestana Leilões e Clube do Valor são 2 clientes nossos aqui de Porto Alegre, aqui do Rio Grande do Sul. E me deixaram já a obrigação de voltar e voltar com mais onde eles tempo. São de Porto Alegre. Porto Alegre, os 2. Então, estamos expandindo bastante pra cá. Se Deus quiser, Gramado Summit dará bons resultados. Já fiz boas reuniões aqui. Então, em breve, volta aí pra gente Boa, daí a gente fazer faz mais a papos. rodada 2, porque provavelmente quando tu voltar já vai ter bastante coisa diferente. É isso, Inegável. Meus caros, mais uma vez, muito obrigado por estarem com a gente. De fato, o que eu disse no início e reitero, a gente não tá aqui para pouca coisa, a gente sempre traz gente melhor que a gente de fato, e tá aqui a comprovação disso. Gui, meu irmão, muito Valeu. obrigado Tamo mais uma junto. vez Obrigado. pela nossa Leandão, parceria. obrigado. Considerações finais depois dessa aula desse MBA e como é que o pessoal te encontra nos teus canais para que a gente possa levar isso aqui cada vez mais adiante. Pô, me segue lá, @Gui Junqueira no Instagram, Guilherme Junqueira no LinkedIn, vai ser um prazer. Todo dia, pô, tô tentando ajudar o máximo de pessoas e empresas a fazer essa transformação com inteligência artificial. E meu recado aqui fica, é o novo guia de sobrevivência das empresas que estão olhando mais o amanhã do que o hoje. Se chama inteligência artificial, que é a eletricidade. Então bora trocar a fiação da sua empresa, seja comigo como seu pedreiro lá para quebrar tudo e reconfigurar a sua empresa, ou seja com qualquer um, é o guia de sobrevivência. E nós seguimos a nossa caminhada. Mas antes tu fala do nosso grande parceiro aqui do estúdio, né, cara? Pô. Sede Studio, nosso Momento. parceirão dessa jornada. Dessa jornada aqui no Gramado Sede Summit, que a Studio. gente encerra agora, nesse momento, com essa baita aula. Tem outras que vão vir pelo caminho. E tu que ficou até aí, ó, segue Sede Studio, segue o Comunicando, segue a GSCast, segue o Gui, que a gente vai seguir contando boas histórias pra vocês hoje e daqui pra frente. Até lá. Valeu, galera. Falou!